Olá, concurseiros de todo o Brasil. Este é o canal Aprovação com Sabedoria. Meu nome é Fábio Soares e essa é a nossa teleaula de número 6. O nosso tema hoje é um tema muito importante para o concurso de vocês. Esse é o mês, né, pessoal? Estamos aí batendo na trave e vamos falar de um tema muito importante e, por coincidência, é uma lei que ela é composta de uma folha só. Então, não tem como ir para a prova sem saber os principais tópicos dessa lei. A nossa lei é a Lei 14.254 e ela vai tratar dos transtornos do desenvolvimento e aprendizagem. É um tema muito importante, com certeza tem grande chance de cair uma questão na prova de vocês. E, e é isso aí. Eu acredito que vai cair pelo menos uma questão na prova. E por ser uma lei que ela tem uma página só, eu fiz uma adaptação aqui didática para a gente pegar os principais tópicos dessa lei. Então, vamos lá, né, pessoal? É isso aí. Lei 14.254, acompanhamento integral, transtornos do desenvolvimento e aprendizagem. É isso aí, pessoal. Então tá aí. Então, o que são transtornos do desenvolvimento e da aprendizagem? Então, de acordo com as videoaulas que nós fizemos anteriores, pessoal, eu sempre vou bater na mesma tecla. Nós temos que preocupar bastante com o significado das palavras. Por quê? Vão ser o significado dessas palavras que vai nos direcionar para a resposta de cada questão. Então, transtorno. O que é um transtorno? É algo que atrapalha, né? É algo que vai dificultar algum tipo de ação. E aí está falando, algo que atrapalha o desenvolvimento e a aprendizagem. Então, o processo de desenvolvimento e aprendizagem, teoricamente, ele tem que fluir proporcional ao que está se aprendendo e proporcional à idade de cada uma das crianças. Então, quando há algo que atrapalha esse desenvolvimento, essa sequência normal de aprendizagem e desenvolvimento, o criador da lei deu o seu nome de transtorno. E por que foi criada essa lei? Foi criada essa lei porque essas crianças, adolescentes, jovens, que têm essas dificuldades, eles precisam ser olhados de forma diferenciada para que eles possam ser abraçados pela escola em termos de igualdade para com os outros alunos, né? Então, vai se identificar qual é o tipo de transtorno e a melhor forma para trabalhar em prol desse transtorno, de modo que ele não atrapalhe o desenvolvimento e a aprendizagem dessa criança, jovem, adolescente. Então, a definição do legislador é que os transtornos do desenvolvimento e aprendizagem são condições que afetam a aquisição e o uso de habilidades acadêmicas. Resumidamente, é o que a gente falou, né, pessoal? Como leitura, escrita e matemática. Eles podem estar relacionados a dificuldades cognitivas, neurológicas ou emocionais, impactando o desempenho na escola e na vida social dos indivíduos. Então, existe essa lei, a Lei 14.254 de 2021, que trata especificamente desse acompanhamento integral. Memorize, pessoal, essa palavra, acompanhamento integral. Para quem? Para os educandos com quais tipos de transtornos? Aí tem-se alguns exemplos: dislexia, transtornos de déficit de atenção com hiperatividade, que é o conhecido TDAH, e outros transtornos que nós vamos identificar aqui na nossa videoaula. Então, bora aí. Então, o poder público, o que ele deve garantir em termos a estas dificuldades, diferenças? Então, o poder público ele tem que garantir uma identificação precoce desses transtornos. Por que uma identificação precoce? Porque quanto mais rápido eu identifico essa necessidade da criança, eu terei mais chances de trabalhar
com a minha equipe multidisciplinar e com as ferramentas fornecidas pelo Estado para poder facilitar o convívio dessa criança com o meio escolar, com o ambiente escolar. O poder público vai garantir também o encaminhamento para diagnósticos. Então, não adianta só eu identificar precocemente ou suspeitar que essa criança tem algum tipo de transtorno. Eu tenho que levar os profissionais capacitados para avaliar com os testes que eles têm se realmente essa criança tem algum tipo de dificuldade. Ele deve garantir também um apoio educacional na rede de ensino. Isso aí, todos vocês que pretendem ser professores, estudaram a faculdade de pedagogia, educação especial, vocês sabem que a educação é um direito de todos, é um dever do Estado e responsabilidade dos pais da comunidade. Então, precisa-se que haja esse apoio educacional por parte da rede de ensino. Quem são a rede de ensino? Professores, diretores, psicólogos, pedagogos, psiquiatras, né? E etc. Essa gama de profissionais é que compõe essa rede de ensino. E dá suporte terapêutico especializado na rede de saúde. Então, após identificar, diagnosticar essa criança, é necessário que a rede de saúde, o posto de saúde, a representatividade da comunidade, acompanhe essa criança de forma diferenciada, porque ela precisa de um tratamento diferenciado. E está aqui, essa imagenzinha para simbolizar esse trabalho multidisciplinar, onde cada qual faz sua parte em prol de um bem comum. Então, bora lá para os principais transtornos de aprendizagem. Nós vamos falar os principais porque são os que mais caem em prova. Após identificar várias questões de concurso, verifiquei que esses temas são os que mais são abordados e que a Consulplan adora. Então, dislexia. Então, pensem comigo, igual eu falei com vocês, e pensar no significado das palavras. Di dá a ideia de dois. Se você conseguir interpretar que o radical de cada palavra ele identifica 50% da palavra, nós vamos pensar, di é dois, lexia traz essa ideia de embaralhamento. Então, é uma criança que ela deveria estar enxergando em um foco e que por causa dessa dislexia, desse embaralhamento, ele não vai conseguir ler as palavras de forma correta, não vai conseguir aprender as letras, até mesmo porque uma letra está com formato e o transtorno que ele tem faz com que ele enxergue essa letra de outra forma. Então, ele vai ter uma certa dificuldade para poder se adaptar. E aí é que entram os profissionais para que consigam dar o auxílio, o treinamento necessário para que essa criança consiga como é que fala assim, preparar um padrão para que quando aquelas letras que ele tem dificuldade apareçam, ele vai ver esta imagem e, na realidade, ele vai identificar esta outra. Então, o que a dislexia ela causa? Ela causa essa dificuldade na leitura e na escrita, afetando a fluência e compreensão dos textos. Isso é lógico, pessoal. Porque se eu não consigo enxergar as letras, as palavras de forma correta, se elas estão embaralhadas, como que eu vou conseguir ter uma leitura fluente, né? E escrever de forma correta? Mas, graças a Deus, existem profissionais que já conseguem trazer um trabalho que vai direcionar um padrão para essas crianças, para que eles consigam minimizar essa problemática, esse transtorno. Lembrem disso, dislexia. Di vai lembrar de dois, lexo, embaralhamento. Próximo transtorno aqui, vamos dizer. Discalculia. Pensem comigo. Diz, eu falei que dá ideia de dois.
calculia parece com qual palavra? Não parece com cálculo? Então, por raciocínio lógico, então diz, esse 2 aqui, vocês entendam como vários, um embaralhamento. Então, ele vai ver, cálculo vai lembrar de número, operações lógicas. Então, ele vai ver um embaralhamento de números não padronizados com o que é natural, que vai causar essa dificuldade de compreensão dessa criança. Então, esse embaralhamento vai trazer muita dificuldade para que ele possa aprender esses números e, consequentemente, vai afetar na hora que ele for aprender também as 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão e por aí em diante. Mas lembrem disso, o significado das palavras vai resolver a maioria das suas questões. Visão de concurseiro. Às vezes você não sabe nem a resposta, mas pelas palavras que estão lá na prova, você vai por dedução lógica. Próximo. Ó, desortografia. Tá vendo que o que tem padrão nesses transtornos? O examinador lá, o especialista, vou dizer assim, que inventou essas palavras, ele falou, vou colocar o de antes de toda a ideia que vai trazer um certo trauma. Então, se a minha ideia é cálculo, eu coloco cal e um dia antes, descal, um nome mais bonitinho, calculia. Lexo, uma coisa que faz sentido. Quando eu coloco de, eu estou meio que negando. Então, dislexia. Então, a ortografia. Toda vez que eu vejo ortografia, dá a ideia de escrita, e eu imagino essa ação de escrever mesmo. Então, quando eu coloco de, eu estou negando a ação de escrever. Então, desortografia, ou seja, a criança vai ter dificuldade na estruturação das palavras. Ó, a palavra de estruturação está até lá. Então, ortografia e estruturação. Ele vai ter dificuldade, resumindo, a ideia principal, na escrita. Agora, o TDAH. TDAH, ele é um nome inglesado. Mas aí todo mundo fala que o T é de transtorno de déficit de atenção, de hipersensibilidade, hiperfoco. Esse H tem um significado lá, mas visão de concurseiro eu só quero entender o TDAH. Então, TDA, transtorno de déficit de atenção. O que é um transtorno? Eu já falei para vocês. É algo fora do padrão. É algo que distorce, que causa uma certa dificuldade, uma repulsa. O transtorno é algo que vai dificultar alguma coisa. Déficit é falta, né? Ixi, a bolsa de valores está em déficit. Isso quer dizer que ela está em falta, em queda de atenção. Então, se eu tenho déficit de atenção, déficit eu não falei que dá ideia de falta, então a falta de atenção. Então, um transtorno de déficit de atenção. Resumindo, ele tem dificuldade de manter a atenção, de manter o foco, né? Por isso o desenhozinho, tá vendo aí, ó, a cabecinha da criança aí, toda zoadinha, tem tanta coisa na cabeça dela que ela não consegue focar em algo. Então, essa criança que tem esse transtorno, essa dificuldade, ela precisa que a escola, o Estado, a família ajude-a para que ela possa conviver normalmente em sociedade. Então, as palavras-chave aí, ó, concentração, inquietação. Se uma pessoa não tem concentração, não consegue concentrar, quando você fala inquietação, quer dizer que ela não consegue ficar parada, então ela não consegue se concentrar em si. Então, uma pessoa muito agitada,
ela acaba pensando demais no que pode acontecer, no que vai acontecer. Consequentemente, vai aparecer outra palavrinha, provavelmente na prova de vocês, ansiedade. Isso vai gerar uma certa ansiedade na criança. Então, prestem atenção nessas palavras, que é o que vai cair na prova. Se não cair na prova, é a ideia que vai cair na prova. Por quê? O que está na lei raramente vai aparecer na prova. O que vai aparecer na prova é a ideia do que está na lei. E para que o examinador consiga colocar essa ideia do que está na lei, ele vai usar sinônimos. Entendeu? Então, desde a minha primeira aula, eu falo com todos. Sinônimo, pessoal. Na prova, você vai achar sinônimos. Por isso que as pessoas, quando vão fazer a prova, eles chegam na prova, sabem muita coisa, mas quando eles chegam na prova, eles não veem a palavra que ele viu na lei. E por falta de vocabulário, a pessoa acaba não entendendo que aquela palavra tem o mesmo significado que aquela que ele leu. E aí ele erra a questão. Então, temos que estar hiperfocados com sinônimos. Nosso último exemplo aqui é o que eles chamam de TEA, né, pessoal? Transtorno de espectro autista. E está mais relacionado a um sintoma neurológico, né, pessoal? Então, esse TEA, ele impacta as habilidades sociais e de comunicação, podendo afetar a aprendizagem, que se manifesta geralmente na infância. Então, esse menino que tem esse autismo, né, ele vai precisar de uma atenção diferenciada por causa disso mesmo, que ele tem essa dificuldade de conviver em sociedade. E tem essa dificuldade também de se comunicar. Então, por isso que precisa de uma equipe multidisciplinar para acompanhar essa criança, esse jovem, para dar o suporte necessário para que ela possa conviver em sociedade. Relação do que tudo nós falamos aqui na LDB. Eu sempre trago nos assuntos que eu converso com vocês o link lá na LDB para mostrar que a Lei de Diretrizes e Bases ela traz, como se fosse uma constituição da vida, o embasamento para todos os outros temas que vai cair na prova. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece princípios para garantir a inclusão e o suporte adequado de alunos com transtornos. Então, tem um tópico na LDB, alguns artigos, que ele retrata especificamente sobre esse público, assegurando a eles o direito de participação na escola e também o direito de profissionais capacitados e habilitados para acompanhá-los. Olha o que diz o artigo 59. A Lei de Diretrizes e Bases determina que os sistemas de ensino devem assegurar currículos, métodos, recursos e organização específicos para atender quem ou o quê? As necessidades dos alunos com deficiência, com esses transtornos. Então, a lei, no seu artigo 59, está garantindo esse atendimento. Olha aqui no artigo 4º, inciso 3º. A lei ela garante atendimento educacional especializado e gratuito. Ou seja, o que há garantia para todos, né? E já que há garantia para todos, não poderia ficar sem essa garantia para criança especial. Artigo 12, inciso 5º. As escolas devem garantir meios para a recuperação dos alunos com menor rendimento. Então, pense comigo, se esse artigo não abraça esse público, porque se esse público tem esses transtornos, essas dificuldades, a tendência é que o rendimento delas vai cair. Tirando algumas exceções dos meninos especiais que são superdotados, que vivem 2 passos na frente, essa lei garante esse processo de recuperação, né, do rendimento, para que eles possam acompanhar
em grau de igualdade com os outros alunos. Abordagem educacional. Adaptação curricular para atender às necessidades individuais. Cheque. Capacitação de professores para atuar na educação inclusiva. Lembra que eu falei lá atrás que os profissionais nesse grupo multidisciplinar, eles precisam ser profissionais habilitados, capacitados para cada particularidade que surgir. Apoio multidisciplinar. Acabou envolvendo com a próxima aqui, com a anterior que eu disse, quer dizer, envolvendo psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, professores, familiares, né? O uso de tecnologia assistiva para facilitar o aprendizado e facilitando também o processo de aprendizagem desses alunos. Essas diretrizes reforçam a importância de um ensino inclusivo e acessível, garantindo que todos os alunos tenham a oportunidade de aprendizagem adequada às suas necessidades. Então, a gente deve tratar os iguais de formas iguais, os diferentes de formas diferentes, na medida das suas necessidades. É isso aí, pessoal. Uma breve descrição aqui da lei, dos tópicos mais importantes. Eu sou o Fábio Soares, esse é o canal Aprovação com Sabedoria, e aqui está o QR Code para aqueles que quiserem colaborar e aqueles que, por favor, se inscrevam no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Hora de praticar. Ok, pessoal, hora de praticar. Mãos à obra. Hora de praticar. Então, questão número 1. Qual princípio da LDB garante alunos com transtornos de desenvolvimento e da aprendizagem tenham atendimento especializado? Então, qual o princípio da LDB que garante isso? Vamos pensar. É um princípio para garantir que as pessoas que tenham transtorno tenham atendimento. Então, a resposta que der a ideia de que esse atendimento é garantido é a nossa resposta. Então, igualdade de oportunidades educacionais. Faz sentido. Vamos ver. Mas tem que ver se é atendimento especializado ou não. A educação infantil obrigatória. Aqui já está fora, né, pessoal? Atendimento educacional especializado e gratuito. Olha só. Igualdade de oportunidades. Mas tem aquele detalhe: tratar os iguais de formas iguais e tratar os desiguais de formas desiguais na medida das suas dificuldades, das suas diferenças. Então, uma pessoa que é especial, essa pessoa que detém esse transtorno, ele tem que ser tratado de forma diferente e não igual, porque a sua particularidade é diferente dos alunos que não têm esse transtorno. Então, não pode ser essa. Agora, toda questão que falar excluir aluno, pessoal, está fora. Então, só sobra para nós, e realmente bate com o que está falando na questão, atendimento educacional. Garante alunos com transtorno de desenvolvimento e aprendizagem, atendimento. Então, está aqui. É um atendimento educacional, sim. Especializado. Então, atendimento está aqui, especializado está aqui. E a educação é direito de todos, dever do Estado, é de forma gratuita ou particular? Gratuita, né, pessoal? Então, essa letra, ela está completa. Vai lá. Olha aqui. Artigo 59.
Sistemas de ensino assegurarão aos educantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O que garante? Inciso terceiro, professores com especialização adequada. Ou seja, um atendimento especializado. Sinônimo, lembra, pessoal? Desculpa. Eles não iam colocar aqui atendimento adequado, igualzinho está na lei. Vão colocar um sinônimo. De nível médio ou superior. E olha aqui, atendimento especializado. Tá igualzinho lá. Né, pessoal? Então, é isso aí. Gabarito, letra C. Questão número 2. Qual é o objetivo principal do atendimento educacional especializado? Então, se olhar para a questão, pessoal, qual é o objetivo principal de um atendimento especializado? O objetivo principal é dar suporte para esse aluno, né? Na medida das suas dificuldades, né? Então, bora ver aqui. Então, substituir o ensino regular para alunos com transtorno de aprendizagem, substituir, traz essa ideia? Acho que não, né, pessoal? Promover a inclusão escolar, promover a inclusão escolar e desenvolvimento pleno dos alunos. O objetivo principal, né? Não arranha não. Qual é o objetivo principal? Promover a inclusão escolar e promover o desenvolvimento pleno dos alunos. Pessoal, na minha visão de concurseiro, essa letra não arranha. Vamos ver se essa arranha. Objetivo principal, garantir que os alunos com transtorno sejam educados separadamente. Lembra na anterior que eu falei se aparecer a palavra excluir? Se eu separo, eu também estou meio que excluindo, né, daquele grupo. Objetivo principal, oferecer apenas suporte psicológico. Não. É o que for necessário. Então, bora ver se é a nossa letra B. E aí, pessoal, o que vocês acham? Realmente acham que a letra B faz sentido? Tá vendo como que a gente faz questões na visão de concurseiro? Olha o significado das palavras, veja se faz sentido a pergunta com a resposta. Se sair qualquer coisa fora, se você sentir que arranhou, fica com o pé atrás. Bora ver? Olha lá. Vamos ver na lei? Olha, 2 embasamentos, artigo 4º e artigo 59. Ambos no inciso terceiro. O que o artigo 4º diz? Promover a inclusão escolar e o desenvolvimento pleno. Olha aqui, ó. Na lei, inclusão. Desenvolvimento pleno. Está aqui. Eles nem mudaram. Igualzinha na lei. Vamos ver que o artigo 59 traz de ideia. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado. Então, esse objetivo principal faz parte aqui também, né? Que é garantir uma especialização adequada para esses alunos. Questão 3. A Lei número 14.254, de 2021, complementa, tá vendo? Ó? Complementa a LDB. E trata especificamente. Então, ela vai dar um apoio para os artigos da LDB, para a LDB, para a Lei de Diretrizes e Bases. Então, elas trabalham em conjunto. E trata sobre o que essa lei? Né? Nós já sabemos que a lei do 14.254 trata do transtorno de desenvolvimento e aprendizagem. Então, do que ela trata? A inclusão de alunos com deficiência física. Nós falamos de deficiência física em algum momento na nossa videoaula? Não. O que ela trata? Trata da... Sempre faz isso, pessoal. Ela trata da inclusão de alunos com deficiência? Não. Ela trata da formação de professores para o ensino de alunos com altas habilidades. Lá na lei fala específico sobre como formar os professores? Não, né, pessoal? Ela não fala disso, não. A Lei 14.254 trata do diagnóstico e acompanhamento de alunos com dislexia e TDAH. Sim,
Tá faltando aqui, mas não deixa de ser, né, pessoal? Vamos ver a última, se ela estiver mais completa. Ela trata da criação de escola especializada para alunos com transtornos de aprendizagem. Olha, a lei trata da criação de escolas especializadas? Opa, não. Ela não trata, ela não fala que é para criar escolas. Se eu crio escolas especializadas para alunos, eu estou separando. E separar, a ideia é de excluir. Então, na minha visão de concurseiro, tudo indica que é a letra C. Vamos ver? Olha lá. Deixa eu só conferir um negócio rapidinho, pessoal. Minha câmerazinha deu um tilt aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo normalmente. Ok. Dando continuidade. A Lei 14.254, de 30 de novembro de 2021, estabelece o acompanhamento integral para educandos com dislexia, olha lá, ó, TDAH, tá vendo? E outros transtornos. Então aqui não tem e outros transtornos, mas traz essa ideia. Mas quando você vê que todas as outras se auto-excluem, só sobra ela. Tá vendo? Quem vai procurar é. Então, praticamente, então, pessoal, é o seguinte. Deixa eu voltar a minha telinha aqui, dar um bisu para vocês. O que acontece, pessoal? Na hora da prova, principalmente na hora de leis, é praticamente um caça-palavras. Procurar os erros, principalmente os acertos. Por quê? Vocês vão ter lido essas leis várias vezes. Vocês estudaram, pessoal, meses e meses, pelo menos eu entendo que tenha feito isso. Então, na hora da prova, vocês têm que buscar o erro. Ah, não está igual ao que vocês leram na lei. Procura sinônimos. É um caça-palavras, igual que eu estou falando. Vai riscando aquelas palavras que fogem da ideia. E aí, às vezes, pode acontecer de você nem souber a resposta. Mas por exclusão, sobra a que você está procurando. Né? Então vamos voltar. Questão número 4. O atendimento educacional especializado deve ocorrer. Então, bora ver. Deve ocorrer exclusivamente em escolas especializadas? Tá vendo? Ó, caça-palavras. Exclusivamente? Não. Ela deve ocorrer, esse atendimento deve ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino? Ó, essa já não arranhou, porque a gente lê na lei e várias vezes a gente vê esse tópico. Rede regular de ensino. Então, bora ver. Caça-palavras. O atendimento educacional deve ocorrer somente exclusão, tá vendo, pessoal? Traz a ideia de excluir, de exclusão. Então, essa já elimina. Vamos ver a outra? Apenas. Olha, caça-palavras. Então, essa tá fora, essa tá fora, essa tá fora. Os gabaritos só pode ser a letra B. Bora ver? Olha lá. Olha aqui, ó. Preferencialmente na rede regular de ensino. Leitura garantir essa questão. Questão número 5. O sistema de ensino deve assegurar os alunos com transtorno de aprendizagem. Então, o que esse sistema deve garantir? Apenas suporte psicológico? Tá vendo? Caça-palavras. Isenção de avaliações escolares? Não, né, pessoal? Aulas em turno integral? Não, né, pessoal? Arranha. Aulas em turno integral é regular de ensino. E ele garante currículos? Sim. Garante métodos? Garante métodos? Recursos específicos para abranger esses transtornos? Essa parece que não arranha, né, pessoal? Ó, o sistema de ensino deve assegurar aos alunos com transtorno de aprendizagem
currículos, métodos, recursos específicos. Arranha não, né, pessoal? Então, bora ver? Olha lá. O artigo 59. Currículos, métodos, técnicas, recursos. Tá vendo que eles não colocam todas as palavras? Eles pegam algumas para que a pessoa fale, tá incompleta, não foi isso que eu li. Mas é isso, você vai procurar o que traz a ideia que não arranha, faz mais sentido. O que a LDB prevê sobre a formação de professores para atender alunos com esses transtornos? Então, o que a LDB prevê? O que ela traz para a ideia de mecanismos de capacitação desses professores? Vamos ver qual dessas que não arranha. Então, a LDB prevê sobre a formação de professores. A formação, ela prevê que a formação de professores deve ser exclusivamente prática. Exclusivamente traz a ideia de excluir. Específico, tá vendo? O concurseiro faz isso. A capacitação, a formação de professores, o LDB prevê que a formação deve ser realizada apenas após a graduação. Não, né, pessoal? A formação de professores é prevista na LDB de forma que os professores não precisem de formação. Aí não, né? Aí aqui, se o aluno errar um trem desse aqui, ele não precisa de formação específica, só sobra a letra D, né, pessoal? Lembra da exclusão? Ó, vamos ver se arranha? A LDB prevê que a formação deve incluir conteúdos sobre o quê? Educação inclusiva. A LDB prevê isso. Até para mim, que não sou da área de pedagogia, não sou professor, eu sou formado em analista de sistema, né, pessoal? Gestão de segurança pública. E tem MBA em tecnologia da informação. Mas, como eu já passei em alguns concursos, já passei em 7, a gente acaba descobrindo, aprendendo onde eles colocam essas cascas de banana. Ó, o que é casca de banana na visão de concurseiro? São essas palavrinhas: apenas, somente, não, exclusivamente. Essas ideias que dá muita ideia ou de muita amplitude ou de quase nenhuma amplitude. Meio que generaliza para cima ou para baixo. Vamos ver se é essa mesmo? E aí, o que vocês acham? Vocês estão estudando, concordam? Vamos ver. Olha lá. Questão número 7. Opa, vamos ver embasamento? Artigo 59, né, professor? Falei, professores, mas vocês são futuros professores. E provavelmente já são professores também. Alguns estão atuando na área. Ó, professores com educação, com especialização adequada, em nível médio superior, para atendimento especializado. Então, ela prevê que os professores tenham que ter especialização adequada, bem como professores do ensino regular capacitados. Então, essas palavrinhas que eu coloco em vermelho, pessoal, aí na lei, aí, quando termina a questão, quando vocês forem rever a aula, prestem muita atenção, porque essas são as palavrinhas principais para matar a questão de prova. Questão número 8. O atendimento educacional especializado deve ser oferecido. Como que ele deve ser oferecido? Quando você lê isso aqui, você já pensa na palavra gratuito, né, pessoal? Então vamos ver aqui. Apenas, ó, casca de banana. Então, o atendimento especializado deve ser oferecido de forma gratuita. Onde? Em todas as etapas da educação básica.
Não arranhou. Bora ver se essa arranha. O atendimento educacional especializado deve ser oferecido somente, tá vendo? Casca de banana, para alunos com deficiência. Os outros não vão ter, não? O atendimento educacional especializado deve ser oferecido exclusivamente. Tá vendo? Casca de banana. Perdão, pessoal, que eu tô meio gripado. Vira e mexe, eu tenho que dar essas arrancadas aí na garganta. Mas eu não deixei que esse probleminha aqui impedisse que eu fizesse a aula para ajudar vocês. Pessoal, e lembrando aí, aqueles que estiverem gostando da aula, dê aquele like, se inscrevam no canal, né, pessoal? Ative o sininho, mande para os amigos, para que o YouTube ele reconheça que essa nossa aula tem importância. Vamos ver qual é a resposta? Olha lá. Aquela que não arranhou. Olha lá. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado e gratuito. Tá vendo que o artigo ele é grandão, mas a resposta está em cima disso aí, ó. Atendimento educacional, ó, gratuito. Educacional, cadê educacional? Educação. Tá vendo? Atendimento. Atendimento. É isso aí. Questão número 9. Qual é a principal diretriz? Qual é a principal regra? Direcionamento da LDB para a inclusão de alunos com esse transtorno. Então, qual é a principal? Qual dessas letras traz a ideia com a principal diretriz da LDB para a inclusão desses alunos com aprendizagem? Vamos ver qual traz essa ideia? Perdão. Separar os alunos. Separar? Tem que separar os alunos dos outros? Pelo contrário, né? Tem que ter uma inclusão. Já fala aqui, ó, para a inclusão. Como é que eu falo que é para a inclusão e eu começo falando que é para separar? Isso aí, para concurseiro raiz, traz aquela dúvida. Então, a ideia principal da lei para essas pessoas: oferecer apenas aulas extracurriculares. Ó, alunos sejam avaliados de forma igual aos demais. Aí não, né, pessoal? Avaliados de forma igual? Então, tem que ter, sim, um atendimento diferenciado, baseado na necessidade de cada aluno. Como é que eu vou exigir, por exemplo, que um aluno que tenha dislexia, se ele não tiver um atendimento especializado para ajudá-lo a conseguir a ler de forma fluente, que ele leia da mesma forma de um que não tem dislexia? Se não tiver o apoio, o treinamento, não tem como exigir isso. Agora, bora ver se essa aqui não arranha. Se arranhar, tem que ter recurso. A principal diretriz é promover a inclusão. Ó. Onde? Na rede regular de ensino. Como que é essa inclusão? Com suporte adequado. Para quem? Um suporte adequado para os alunos com transtorno de aprendizagem. Então, tudo indica que a letra D, né, pessoal? Essa não arranhou. Olha lá. Olha aqui a lei. Artigo 58. A educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Para quem? Para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, pessoal, é isso que acontece. Eles vão colocar ou palavras idênticas às que estão na lei,
ou sinônimos. Mas se a gente pegar a ideia que traz o assunto e levar essa ideia para dentro das alternativas, aquela que casar dificilmente não vai ser a correta. Questão número 10. A avaliação dos alunos com transtornos de aprendizagem deve ser. Então, essa avaliação deve ser. Como que ela deve ser? Baseada exclusivamente em provas? Exclusivamente. Ela deve ser flexível. Olha a vírgulazinha. Então, aqui traz uma informação. Sim, deve ser flexível. Vamos ver o restante. Considerando métodos, como esses métodos adaptados. Pessoas especiais, métodos adaptados. Adaptados a quê? Às necessidades. De quem? Os alunos. Tá vendo que não arranhou? Bate. Então vamos ver as outras opções. Se não tiver casca de banana, mas se der essa ideia de arranhar, ficou estranho o texto, aí a gente fica com aquela que não arranhar. Até então a letra B fluiu bem. Então a avaliação para essa pessoal deve ser igual para todos? Não, né, pessoal? Tem que ser de forma diferenciada. Olha aqui ainda, ó, vírgula, igual para todos os estudantes. Sem adaptações. Pelo contrário, né, pessoal? É com adaptações. Tem que adaptar às necessidades. A avaliação deve ser eliminada para alunos com transtornos. Não, tem que ter avaliação baseado na característica de cada um. Então, tudo indica que é a nossa letra B. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Vocês acham que é isso mesmo? Deixem lá nos comentários se estão gostando das aulas, se não estão gostando das aulas, né? Isso aqui vai servir não só para esse concurso da secretaria, mas para muitos outros concursos que vocês vierem a tentar. E até mesmo para aprendizado de vida, né? Vamos ver? Olha lá. Olha, né? É isso aí. Então agora vamos para a nossa tradicional área de questões da banca. As questões que nós fizemos foi para aprofundamento da nossa explicação sobre a matéria. Agora vamos ver se essa explicação nos traz bagagem suficiente para responder questões da banca. Como padrão, 2 questões. Então vamos trazer a nossa vinhetinha e iremos para a questão. É isso aí, pessoal. Questão número 1. Olha lá. Banca Consulplan, ano 2024, agora recente. Prefeitura Municipal de Carangola, Minas Gerais. Monitor escolar. Nunca vi falar dessa cidade. Mas existe. Tem prova lá. Então, bora lá, pessoal. Olha só o tamanho desse texto. Então, a gente tem que pegar esses textos, pessoal, e ir até cada ponto e pegar a ideia que tem em cada um, fazer a junção dessas ideias para a gente conseguir responder a questão. De início, a gente vem para a pergunta. Diante dos fatos mencionados, pronto. Aqui eu já sei que eu tenho que voltar ao texto. Isso aqui não é o suficiente para responder a questão. Mas baseado no que eu estou vendo nas questões, eu sei que tem algo a ver com esse tipo de transtorno. Então, bora lá. Eles vão contar uma historinha. A gente tem que pegar a ideia central. Clara percebeu em seu aluno, então Clara é uma professora. João percebeu que seu aluno João estava com uma séria dificuldade de aprendizado. Então, dificuldade de aprendizado, ele quem? Ele, João. João apresentava sintomas característicos de, palavrinhas-chave, ansiedade, bem como
inquietação e falta de concentração. Ao ponto? Então, pessoal, para quem estudou, no caso de vocês, quando vocês virem essas características aqui, vocês já praticamente têm condições de responder a questão. Porque já trouxe as palavrinhas-chave. Quando vocês irem às letras, vocês vão ver a dislexia, a característica é ansiedade, inquietação, concentração. Não, aí vocês vão falar, não, dislexia não é. Elimina logo, pessoal, faz o risco. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Não arranhou, não. Transtornos do aspecto autista. Do espectro autista. Que é o TEA, né, pessoal? E lá no que nós lemos, fala que ele é um transtorno neurológico, né? Descalculia. Até aqui, a gente vai ficando nessas três. Vamos ver o que o texto fala mais. Mas tudo indica que a letra é B. Pelo menos na minha visão de concurseiro e pelo que nós lemos. Foi realizada uma reunião com familiares, a monitora e os demais responsáveis. Multidisciplinaridade. Disciplinaridade. E eles observaram a necessidade de levar João a um profissional especializado. Olha o atendimento especializado acontecendo aí. Que bonito. Onde recebeu o diagnóstico do médico. Ele teve atendimento. Legal. Diante dos fatos mencionados, pode-se afirmar que o diagnóstico de João é... Eu posso até errar, pessoal, mas eu penso que inquietação, ansiedade. Para mim, a palavra principal é essa, falta de concentração. Para mim, se falar falta de concentração, eu trago como sinônimo déficit de atenção. Mas vamos ver, isso aqui, prova de concurso da Banca Consulplan. Olha lá, pessoal. Sinônimo, pessoal. TDAH, dificuldade de concentração e inquietação. Concentração, inquietação. Vamos lá para a próxima? Coincidentemente falou também sobre algo parecido. Olha só o tamanho desse texto. Consulplan, pessoal, olha lá, 2024, Prefeitura de Nova Iguaçu, coordenador escolar, Rio de Janeiro, outra em Minas Gerais. Então, pessoal, não se assustem com essas questões. Primeira técnica, eu vou tentar ir direto na pergunta. Aqui o último ponto, Essa situação destacada. Então, eu sei que eu tenho que voltar no texto, porque eu preciso querer saber. Eu preciso saber qual situação é essa. Então, vamos procurar. Mas eu sei que ela é uma situação ou de síndrome de Tourette. Eu não sei nem o que é isso. Fiquei curioso, vou pesquisar. O TEA, o transtorno de oposição desafiadora. Nunca vi falar desse aqui também, mas eu imagino que é alguém que é contra qualquer coisa e desafia, não sei. Mas pelo concurseiro eu estou olhando o significado das palavras. E o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. Então, bora ver qual dessas ideias aqui está aqui dentro do texto. Primeira informação, estava numa sala de aula. Na sala de aula, durante uma atividade de pintura, o aluno Lucas, de 6 anos, criança, demonstra um comportamento diferente dos seus colegas. Que comportamento é esse? Não sei. Vamos ver. Enquanto os outros colegas estão sentados em seus lugares, concentrados, então os outros alunos estão concentrados. A pintura, desculpa, Lucas tem dificuldade, ele é especial, de permanecer quieto. Se ele tem dificuldade de permanecer quieto, significa que ele fica inquieto, agitado.
ele começa a mexer constantemente nas tintas e pincéis, trocando de lugar frequentemente. Realmente fica inquieto. Sua atenção é desviada por estímulos ao redor. Ou seja, qualquer estímulo já muda a atenção dele. Que tipo de estímulo? Som de uma porta se abrindo, um colega se movendo ou movimentos, as cores das pinturas dos colegas, etc. Lucas não consegue focar por muito tempo em sua própria atividade. Quando a professora tenta relacioná-lo, direcioná-lo, pedindo para que ele retorne ao seu lugar e se concentre na pintura, Lucas exibe impulsividade. Impulsividade. Ela é impossível. Levando-se novamente. Olha, meu português hoje eu estou lendo mal. Mas bora lá, pessoal. Foco. Levantando-se novamente antes mesmo de completar a tarefa. Então, realmente, ele é agitado. A professora observa que ele também tem dificuldade em seguir as instruções, esquecendo rapidamente o que foi solicitado e agindo de forma desorganizada. Então, Lucas é desconcentrado, inquieto, a atenção é desviada por qualquer coisa, ele tem dificuldade de focar. Então, baseado nisso aí, pessoal, nós já sabemos que não é a A e que não é a C. Então, sobra para a gente. Ele tem déficit? Déficit, quando você pensa déficit de atenção, tem, porque quando fala que ele não consegue concentrar, aqui ó, déficit de atenção. Sua atenção é desviada por estímulos ao redor. Então ele tem déficit de, déficit, é o sinônimo. Déficit de atenção. Hiperatividade. Hiperatividade é aquela ideia de menino que não fica quieto. Ó, aqui. Sinônimo, pessoal. Respondi nossa questão, né? Para não falar nada a ver com questão neurológica. Então, imagina que a gente achou a resposta da gente. E aí, o que vocês acham? Comenta aí, pessoal. Vamos ver? Olha lá. Déficit de atenção, falta de concentração. Inquietação, gera ou lembra hiperatividade. Inquietação é aquele que não fica quieto. É isso aí, pessoal. Então, esse é o canal Aprovação com Sabedoria. Meu site é www.fabiosp.com.br. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é uma imagenzinha aqui, onde mostra a minha pessoa. Olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui trabalhando quando eu era da empresa dos Correios. Aqui eu já estou em outra profissão. E aqui são os amores da minha vida. Mamãe e filho. Minha filha também, mas ela não está nessa foto, não. Então, voltando aqui. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o canal Aprovação com Sabedoria. Meu nome é Fábio Soares. Não esqueçam de se inscreverem no canal, darem o like, tocarem no sininho
avisar para os seus colegas, para os seus amigos, ó, tem essa videoaula aqui que ajuda a gente bastante. Multiplique, pessoal, para que o YouTube reconheça que o nosso conteúdo é relevante. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. E foi, pessoal. Um abraço.